Meu nome é Ricardo Alencar, sou juiz de direito há quase 15 anos e sempre achei que minha vida estava perfeitamente organizada, até que tudo começou a desmoronar no instante em que conheci ela. Sempre fui metódico, rígido com meus horários, com meus julgamentos e, confesso, com meus sentimentos. Morava sozinho em um apartamento espaçoso no centro da cidade, rodeado de livros de direito e pastas com processos intermináveis. Minhas manhãs eram frias, compostas de café preto, jornais e audiências, e minhas noites se resumiam a documentos e à solidão que eu havia escolhido. Eu acreditava que conhecia o mundo e as pessoas, mas estava completamente enganado, porque ninguém poderia me preparar para alguém como Laura Ventura. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Conheci Laura em uma audiência que parecia rotineira. Ela era acusada de homicídio do próprio marido, e sua frieza me deixou perturbado desde o primeiro instante. Havia algo no olhar dela que misturava medo, provocação e uma curiosidade quase infantil que me deixou sem fôlego. A sala de tribunal estava lotada, o ar impregnado de tensão, mas quando nossos olhos se cruzaram, tudo ao redor desapareceu. Eu sabia que deveria tratá-la com imparcialidade, mas algo dentro de mim se rebelava contra cada regra que eu jurava seguir. Cada palavra que saía da boca dela parecia ensaiada, cada gesto era medido, e ainda assim ela parecia genuína, como se carregasse um segredo que ninguém jamais poderia descobrir. Depois daquela audiência, comecei a pensar nela de forma obsessiva. Laura me visitava constantemente nos corredores do tribunal sob o pretexto de dúvidas sobre o processo, mas cada conversa era uma provocação, um convite para que eu me perdesse nos labirintos de sua mente. Passei a esperar por esses encontros, o coração acelerado, as mãos suando, e cada sorriso dela me confundia mais. A cada gesto sutil, a cada palavra com duplo sentido, eu me sentia mais enredado em uma teia que eu não queria e, ao mesmo tempo, não podia evitar. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Laura venceu o julgamento. Ela saiu do tribunal com uma expressão de vitória silenciosa, mas seus olhos continuaram a me desafiar. Em segredo, comecei a visitá-la fora do tribunal, sob o pretexto de estudar o caso, mas na verdade queria apenas observá-la, ouvir sua voz, sentir sua presença. A cada encontro, a atração se tornava mais intensa, quase dolorosa. Eu, juiz experiente, comecei a quebrar minhas próprias regras, ignorando protocolos e limites, me deixando levar por uma obsessão que eu sabia que poderia me destruir. Um dia, Laura me convidou para jantar em seu apartamento. A noite estava fria, a cidade iluminada por lâmpadas alaranjadas que faziam tudo parecer mais íntimo e perigoso ao mesmo tempo. Ela preparou a mesa com uma delicadeza que contrastava com sua fama de assassina fria. Enquanto servia o vinho, seus olhos brilhavam de uma maneira que me deixava sem fôlego, e por um instante, esqueci que ela havia tirado a vida de alguém. Foi ali, naquele apartamento silencioso e carregado de tensão, que percebi que estava completamente enfeitiçado por ela, pronto para qualquer coisa. Nos meses seguintes, nosso relacionamento se intensificou. Eu não conseguia mais separar minha vida profissional da obsessão por Laura. As manhãs frias se tornaram cafés compartilhados, as audiências se transformaram em conversas secretas nos corredores, e cada gesto dela me deixava mais vulnerável. Eu sabia que estava me entregando a uma mulher perigosa, mas a ideia de resistir parecia impossível. Cada toque, cada palavra, cada sorriso era como um veneno doce que me deixava anestesiado, incapaz de pensar racionalmente. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O casamento foi um impulso, uma decisão tomada na mistura de paixão e insanidade. Laura entrou na igreja com um vestido impecável, e cada detalhe parecia cuidadosamente planejado para me conquistar. Quando trocamos alianças, senti uma felicidade absurda, quase dolorosa, como se estivesse caminhando sobre vidros sem perceber. Ninguém no tribunal imaginaria que o juiz exemplar, rígido e controlado, havia se apaixonado perdidamente por uma mulher acusada de assassinato. Todos viam perfeição na cerimônia, mas eu já começava a perceber pequenas sutilezas, olhares escondidos, sorrisos que pareciam planejar algo que eu ainda não entendia.
Nos primeiros meses de casamento, tudo parecia perfeito. Laura era a esposa ideal, atenciosa, charmosa e misteriosa. Cada jantar, cada conversa, cada gesto reforçava minha crença de que havia encontrado a pessoa certa. Mas a sensação de perfeição absoluta sempre me deixava desconfiado, como se algo estivesse escondido nas sombras. Eu tentava ignorar o pressentimento, convencido de que a paixão e o amor poderiam superar qualquer desconfiança. No entanto, os primeiros sinais de manipulação começaram a surgir de forma sutil. Laura tinha pequenos comportamentos que me deixavam inquieto. Mensagens apagadas do celular, saídas inesperadas e olhares longos para o nada. A princípio, tentei racionalizar, dizer a mim mesmo que eram paranoias. Mas no fundo, uma voz interna me alertava. Algo estava errado, e aquela perfeição toda escondia uma verdade obscura que eu ainda não conseguia enxergar. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Uma noite, voltei mais cedo do tribunal e a encontrei no sofá, rindo de algo em seu celular. Quando perguntei com quem falava, ela sorriu e desviou o olhar, mas não conseguiu esconder um pequeno arrepio de culpa. Meu coração disparou, uma mistura de raiva e medo tomou conta de mim. Eu sabia que não podia admitir, mas algo dentro de mim ansiava por descobrir a verdade, por confrontá-la. A tensão naquela sala era palpável, o ar parecia pesado e carregado de segredos que eu ainda não estava pronto para ouvir. Nos dias que se seguiram, comecei a observar Laura com mais atenção. Cada gesto, cada palavra, cada risada se tornou uma pista em um jogo que eu ainda não sabia que estava jogando. Eu sentia uma mistura de medo e fascínio. Parte de mim queria descobrir a verdade, mas outra parte estava aterrorizada com o que poderia encontrar. Comecei a revisar nossos hábitos, pequenas inconsistências em suas histórias, mensagens apagadas, detalhes que antes pareciam insignificantes. A sensação de estar sendo enganado se misturava à minha obsessão, criando um turbilhão emocional que eu não conseguia controlar. Uma tarde, enquanto revisava documentos no escritório, recebi uma ligação de uma mulher chamada Fernanda, que dizia ter informações cruciais sobre Laura. Meu coração disparou. Ao mesmo tempo em que senti medo, senti uma necessidade irresistível de ouvir tudo. Ela me contou sobre encontros suspeitos, conversas misteriosas, e até mesmo sobre um plano que Laura teria arquitetado para se livrar de pessoas que estavam em seu caminho. A raiva começou a crescer dentro de mim, mas também uma vontade quase doentia de confrontá-la de maneira que ela nunca imaginasse. Decidi encarar Laura diretamente naquela noite. O apartamento estava silencioso, a iluminação baixa, e cada passo que dava parecia ecoar pelos corredores como um aviso. Quando entrei na sala, ela estava sentada com um sorriso enigmático, segurando uma taça de vinho. Perguntei diretamente sobre os encontros, sobre as mentiras, e a expressão dela mudou de forma sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer perceber que estava no caminho certo. Ela tentou desviar, minimizar, mas seu olhar traía o que ela tentava esconder. A tensão entre nós explodiu em uma discussão intensa. Palavras foram ditas que jamais pensei que poderia pronunciar. Eu, juiz respeitado, senti meu autocontrole se desmanchar diante dela. A raiva e a decepção se misturavam com o desejo, criando uma confusão de emoções que parecia me enlouquecer. Laura, fria e calculista, ria de forma sutil, quase debochada, como se cada palavra minha fosse apenas parte do entretenimento dela. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Naquela mesma noite, percebi que a situação estava mais perigosa do que imaginava. Laura tinha habilidades manipulativas que eu nunca tinha visto antes. Ela conseguia me fazer duvidar de mim mesmo, questionar minha sanidade, enquanto sorria como se nada estivesse acontecendo. Meu coração batia descontroladamente, e eu sabia que precisava de uma estratégia para descobrir a verdade sem me colocar em risco total. Cada detalhe importava. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio carregava uma pista que eu não podia ignorar. Comecei a criar um plano sutil, quase imperceptível, para descobrir tudo sobre ela. Observei suas rotinas, suas amizades, suas mensagens, cada movimento parecia calculado por ela,
mas eu aprendi a decifrar pequenas falhas que apenas um juiz treinado em análise comportamental poderia notar. A cada descoberta, meu sangue fervia. Raiva e fascínio se misturavam em um turbilhão emocional que parecia consumir minha sanidade. Um dia, encontrei evidências que me fizeram gelar. Fotos, bilhetes, mensagens secretas que Laura jamais deveria ter deixado acessíveis. Cada palavra, cada gesto registrado era uma confirmação do que eu já desconfiava. Ela estava sempre um passo à frente, e a profundidade da manipulação dela era aterrorizante. Eu senti uma raiva intensa, mas também uma sensação estranha de admiração. Aquela mulher era mais perigosa e brilhante do que qualquer inimigo que eu já enfrentará. Decidi que precisava de aliados. Procurei Fernanda novamente e também um investigador particular chamado Marcos, que concordou em me ajudar a desvendar os segredos de Laura. Começamos a traçar um plano detalhado, quase obsessivo, para descobrir tudo sem que ela perceba. Cada passo era meticulosamente calculado, cada vigilância cuidadosamente planejada, e eu sentia que estava entrando em um jogo de gato e rato que poderia custar minha vida. A cada noite, minha mente se consumia em pensamentos sobre Laura. Eu revivia cada sorriso, cada toque, cada gesto de manipulação dela, tentando encontrar padrões, pequenas fraquezas que pudessem ser exploradas. Minha obsessão se misturava à raiva. Eu queria expor Laura, mostrar ao mundo quem ela realmente era, mas também sentia um desejo irracional de permanecer ao lado dela, mesmo sabendo que ela poderia me destruir a qualquer momento. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. E então, finalmente, tivemos a confirmação definitiva. Marcos conseguiu interceptar uma conversa em que Laura planejava algo que ia muito além do que eu podia imaginar. Meu coração disparou, uma mistura de terror, raiva e incredulidade tomou conta de mim. Cada palavra dela, cada detalhe revelado na conversa, me fez perceber que eu estava completamente enredado na teia de uma psicopata que não teria limites para conseguir o que queria. A sensação de impotência foi quase física. Mas também que era hora de agir com desejo de vingança que cada movimento que eu fazia precisava ser calculado. Cada palavra dita ou escrita poderia ser usada contra mim. Laura não era apenas perigosa. Ela era inteligente, manipuladora, e cada sorriso seu escondia uma armadilha que eu ainda não conseguia enxergar por completo. Comecei a planejar estratégias, como se estivesse me preparando para um julgamento secreto, onde a minha própria vida estava em jogo. A ansiedade me consumia, e, ao mesmo tempo, uma adrenalina intensa me mantinha acordado noite após noite, revisando cada detalhe daquilo que eu sabia que poderia me destruir. A tensão no casamento aumentou. Laura parecia perceber minha cautela, e cada olhar dela era carregado de ironia e provocação. Às vezes, ela se aproximava de mim de maneira doce, fazendo meu coração disparar, mas eu sentia, mesmo em meio ao toque, a frieza que havia escondido tão bem por meses. Eu sabia que não podia confiar em nada que ela dissesse, mas também sabia que qualquer movimento errado poderia revelar meu plano prematuramente. Era um jogo de paciência e astúcia, e a cada dia, a sensação de perigo se tornava mais real. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Uma noite, decidi confrontá-la de forma sutil. O apartamento estava silencioso, a iluminação baixa, apenas o reflexo das luzes da rua entrando pelas janelas. Coloquei uma música suave, que costumávamos ouvir juntos, e comecei a questionar pequenas contradições em suas histórias. Laura me olhou com uma calma quase desafiadora, e por um instante, senti que ela sabia mais do que eu poderia imaginar. Meu coração acelerou, e eu precisei me controlar para não perder a razão diante daquela mulher que havia se tornado minha obsessão e meu terror. A cada dia que passava, eu percebia que Laura tinha total controle sobre mim. Mesmo tentando me manter firme, minha mente se enredava em lembranças de momentos em que havia me deixado cegar pela paixão. Eu me perguntava como um juiz experiente, que julgava a vida de tantas pessoas, poderia ser manipulado tão facilmente. Mas era impossível negar. Laura tinha um talento extraordinário para dominar o psicológico de qualquer um, e eu não era exceção. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisava documentos no escritório,
recebi uma mensagem anônima alertando sobre os verdadeiros planos de Laura. Cada palavra me gelou por dentro. Ela não estava apenas manipulando, mas planejando me eliminar quando fosse conveniente. Uma mistura de medo e raiva tomou conta de mim. Precisava agir rápido, mas também precisava ser inteligente, porque qualquer erro poderia custar minha vida. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Comecei a planejar a minha vingança silenciosa. Não era apenas sobre me proteger. Era sobre mostrar a ela que, por mais inteligente que fosse, eu não seria facilmente derrotado. Cada detalhe do plano era meticulosamente calculado, desde movimentos estratégicos no tribunal até pequenas armadilhas dentro do próprio apartamento. Meu coração estava em tumulto, dividido entre a obsessão que sentia por ela e o desejo de derrotar quem havia roubado minha sanidade emocional. Uma noite, Laura apareceu com aquele sorriso enigmático que sempre me deixava sem fôlego. Tentou conversar sobre o futuro, sobre viagens, sobre uma vida que, em teoria, parecia perfeita. Eu a ouvi, com atenção, mas meus olhos estavam fixos em cada gesto, cada sutil movimento de mãos e expressão facial, procurando sinais do verdadeiro plano por trás da máscara de afeto. Cada palavra que ela dizia agora soava como uma provocação, uma forma de desafiar minha paciência e inteligência. Percebi que estava cada vez mais próximo de descobrir a verdade completa. Cada detalhe que reunimos com Marcos e Fernanda, cada vigilância silenciosa, cada mensagem interceptada, me dava mais clareza sobre o monstro por trás da máscara de esposa perfeita. E mesmo assim, havia uma atração perigosa que me impedia de cortar os laços de vez. A tensão era quase insuportável. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia acelerar o desastre que eu tanto temia. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Chegou o dia em que decidi confrontá-la definitivamente. No apartamento, fechei todas as portas e janelas, desliguei os telefones e olhei nos olhos dela como nunca havia feito antes. Laura sorriu, tranquila, como se nada do que eu dissesse pudesse ameaçá-la. Comecei a questioná-la sobre todas as evidências que tínhamos reunido, uma por uma, enquanto ela respondia de maneira calma, quase desafiadora. Meu coração disparava, mas eu sentia uma determinação crescente. Era hora de encerrar aquele jogo perigoso. Enquanto a discussão avançava, percebi algo que me deixou completamente paralisado. Laura não tinha medo. Pelo contrário, cada palavra dela parecia carregada de prazer em me ver frustrado, tentando, sem sucesso, controlá-la. Foi nesse instante que entendi que eu estava lidando com alguém que jamais poderia ser domado, alguém que transformava cada emoção minha em entretenimento. A raiva e o medo se misturaram em uma tensão quase física, enquanto meu plano de vingança começava a se tornar ainda mais complexo. Nos dias que se seguiram, fiquei obcecado em analisar cada gesto de Laura. Cada olhar, cada toque, cada palavra parecia esconder um código que eu precisava decifrar. Eu mal dormia, revisava mentalmente cada conversa, cada sorriso dela, tentando antecipar seus movimentos. A sensação de que estava em uma armadilha permanente crescia a cada instante, mas junto com o medo, havia uma excitação sombria. Eu queria ver até onde aquela mulher iria e se conseguiria realmente me destruir. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Em uma tarde, recebi uma visita inesperada de Marcos, o investigador particular, com novas informações que me deixaram gelado. Ele havia descoberto encontros secretos de Laura, mensagens criptografadas, e até contatos com pessoas do passado que ela havia mantido em absoluto sigilo. Cada detalhe parecia confirmar que meu instinto estava certo. Laura era uma manipuladora nata, uma verdadeira psicopata que não hesitaria em eliminar qualquer obstáculo. Meu sangue fervia, mas, ao mesmo tempo, uma frieza calculista começou a se instalar em mim. Decidi intensificar minhas investigações discretamente. Cada passo meu precisava ser preciso, porque um deslize poderia ser fatal. Passei a instalar câmeras discretas no apartamento, monitorar todas as suas comunicações e estudar minuciosamente seu comportamento. Laura, ao mesmo tempo em que parecia viver sua vida de esposa perfeita,
deixava rastros que apenas alguém com paciência e astúcia poderia perceber. Eu me sentia como um caçador silencioso, mas também sabia que qualquer movimento poderia desencadear uma reação devastadora. Uma noite, ao revisar os vídeos das câmeras, meu coração quase parou. Laura estava falando sozinha, repetindo nomes e planos que eu jamais poderia imaginar. O prazer com que falava de suas manipulações me gelou de terror, mas também me deu a confirmação de que eu precisava agir antes que fosse tarde demais. A raiva e o medo se misturavam de forma quase insuportável, enquanto eu começava a desenhar o próximo passo da minha vingança silenciosa. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. No dia seguinte, tentei confrontá-la de maneira sutil, usando perguntas indiretas e comentários que deveriam fazê-la revelar algo. Laura respondeu com aquele sorriso frio, carregado de desprezo, mas percebi uma pequena hesitação. Um pequeno deslize, talvez imperceptível para qualquer outra pessoa, mas que para mim significava uma vitória silenciosa. Meu coração disparou. Finalmente, eu sentia que poderia virar o jogo a meu favor, mas ainda precisava de paciência. Nos dias seguintes, percebi que Laura começava a desconfiar da minha observação constante. Pequenos gestos, olhares calculados e mudanças sutis de comportamento indicavam que ela sabia que algo estava acontecendo. Isso me deixou ainda mais alerta. Eu precisava acelerar meus movimentos sem que ela percebesse. Cada instante de convivência se transformava em um jogo perigoso, uma dança de controle e manipulação que poderia custar nossa vida ou a minha sanidade. Durante um jantar aparentemente inocente, percebi um momento de vulnerabilidade em Laura. Por um breve instante, ela deixou escapar uma expressão de frustração e impaciência. Aquilo foi suficiente para eu perceber que, mesmo a psicopata mais calculista, tinha suas falhas. Meu sangue ferveu de satisfação silenciosa. Finalmente, eu começava a sentir que poderia ter o controle do jogo. Mas também sabia que ela não seria derrotada facilmente, e cada movimento precisava ser perfeito. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Em uma noite chuvosa, decidi agir de forma mais direta. Confrontei Laura com provas que reunimos, detalhando cada manipulação, cada mentira, cada gesto calculado. Ela me olhou nos olhos, completamente calma, como se estivesse me desafiando. Meu coração disparava, uma mistura de medo, raiva e excitação percorria minhas veias. Eu precisava manter a calma. Qualquer demonstração de fraqueza poderia ser fatal. Laura, por sua vez, começou a jogar ainda mais com minha mente. Suas palavras, carregadas de ironia e sedução, transformavam minha raiva em dúvida. Eu me sentia preso em um labirinto emocional que ela tinha construído com perfeição. Cada gesto dela parecia prever minhas ações, e cada sorriso carregava uma provocação que me deixava furioso. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Enquanto tentava manter o controle, percebi que havia me apaixonado de forma irreversível. Mesmo sabendo de toda a manipulação e perigo, meu coração ainda batia por ela. Essa mistura de obsessão e ódio criava uma tensão quase insuportável, mas também uma clareza fria. Eu precisava agir, descobrir cada segredo e garantir que, no final, ela não sairia vitoriosa. A batalha silenciosa entre nós estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, sabia que cada passo podia determinar se tornou uma prova de resistência emocional. Eu precisava manter a calma enquanto ela tentava me testar, cada palavra, cada gesto carregado de ironia e provocação. Eu a observava silenciosamente, anotando mentalmente cada detalhe que pudesse ser útil mais tarde. A tensão entre nós era palpável, era como caminhar em um campo minado, onde qualquer passo em falso poderia explodir em desastre. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Laura parecia perceber minha vigilância, mas reagia com naturalidade desconcertante. Às vezes, me provocava de forma sutil, tocando meu braço ou olhando fixamente nos meus olhos com aquele sorriso enigmático. Meu sangue ferveu de raiva e desejo simultaneamente, uma mistura que me consumia por dentro. Era impossível separar sentimentos,
Cada encontro com ela era um jogo de poder e sedução que me deixava completamente vulnerável. Decidi que precisava de provas irrefutáveis. Cada detalhe que pudesse mostrar sua verdadeira face se tornou uma obsessão. Passei horas analisando mensagens, interceptando ligações, monitorando suas saídas e retornos. Cada pequena inconsistência que descobria era uma vitória silenciosa, mas também aumentava minha frustração. Laura parecia sempre estar um passo à frente. Eu precisava ser ainda mais astuto, mais frio, mais calculista. Em uma tarde, enquanto revisava gravações, encontrei algo que me gelou. Laura tinha contatos com pessoas do submundo, envolvidos em crimes que iam muito além do que eu podia imaginar. A revelação me aterrorizou, mas também inflamou meu desejo de vingança. Sabia que, se não agisse rapidamente, poderia ser ela a me destruir antes que eu pudesse reagir. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. No dia seguinte, decidi que precisávamos de um plano mais ousado. Reuni Marcos e Fernanda e delineamos uma estratégia detalhada para expor Laura, sem que ela percebesse que estávamos perto de descobrir tudo. Cada passo precisava ser calculado, cada movimento cronometrado. Meu coração batia acelerado, misturando medo e excitação, enquanto me preparava para o confronto definitivo. Durante o jantar, percebi que Laura estava estranhamente silenciosa. Seu olhar, antes desafiador, agora parecia conter uma sombra de suspeita. Cada gesto dela era analisado, cada palavra pesada de duplo sentido. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. Precisava encontrar uma forma de antecipar seus movimentos antes que ela pudesse planejar algo ainda mais perigoso. Decidi criar uma armadilha sutil. Cada gesto meu, cada palavra, era cuidadosamente calculada para induzi-la a cometer um erro. Eu precisava de apenas uma brecha, um deslize mínimo que me desse a chance de finalmente controlar o jogo. A tensão emocional era quase insuportável. Cada dia que passava, eu sentia que a teia em que estava preso se apertava cada vez mais. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Uma noite, Laura tentou me surpreender com um jantar romântico inesperado. Aparentemente doce e inocente, cada gesto escondia uma intenção que eu ainda precisava descobrir. Eu permaneci calmo, observando cada detalhe. A maneira como mexia no vinho, o jeito que sorria, até mesmo a forma como respirava. Cada movimento era uma peça de um quebra-cabeça perigoso que eu precisava decifrar antes que fosse tarde demais. Durante a noite, uma conversa aparentemente banal revelou sinais sutis de manipulação. Laura falava de forma estratégica, tentando me desestabilizar emocionalmente, usando lembranças e memórias nossas para confundir minha mente. Eu mantive o controle, anotando cada detalhe mentalmente, sabendo que, em algum momento, essas informações seriam cruciais para derrotá-la. Porém, mesmo no auge da minha determinação, não pude negar a atração que ainda sentia. Cada sorriso dela, cada toque, cada palavra doce despertava sentimentos que eu lutava para suprimir. Era uma mistura de raiva e desejo que me consumia, tornando o jogo ainda mais perigoso. Eu sabia que qualquer fraqueza poderia ser fatal, mas, paradoxalmente, cada fraqueza também me aproximava de descobrir o verdadeiro coração de Laura. Nos dias seguintes, cada rotina com Laura se tornou um campo de observação minucioso. Eu percebia cada piscar de olhos, cada hesitação em palavras e gestos, tentando capturar qualquer sinal de traição ou manipulação. A sensação de estar sempre sendo testado me consumia, mas também alimentava uma frieza calculista que eu jamais havia experimentado antes. Cada detalhe parecia carregar uma pista, e minha mente funcionava como um relógio preciso, pronto para reagir no instante exato. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Em uma noite chuvosa, descobri que Laura havia recebido uma ligação misteriosa que tentou esconder de mim. O desespero em seus olhos por um breve instante quase atraiu. Meu sangue ferveu de raiva, mas ao mesmo tempo, senti uma excitação sombria. Finalmente havia encontrado uma brecha. Cada movimento precisava ser cuidadosamente planejado. Eu não podia errar, porque qualquer erro poderia significar minha destruição.
Decidi que era hora de confrontá-la com evidências. No apartamento, organizei documentos, gravações e mensagens, cada um cuidadosamente preparado para mostrar a extensão de suas manipulações. Quando ela entrou, notei a expressão de surpresa e curiosidade, misturada a uma frieza calculada. Meu coração batia descontroladamente, mas minha mente estava clara. Era hora de virar o jogo. Laura, sempre sagaz, tentou desviar a atenção, fazendo perguntas triviais e mantendo um sorriso enigmático. Mas desta vez eu não cedi. Cada palavra minha era meticulosamente direcionada, cada gesto cuidadosamente calculado para desarmar sua manipulação. O ar entre nós estava pesado, carregado de tensão e ameaça silenciosa, e eu podia sentir o poder que ela tentava exercer sobre mim se esvair pouco a pouco. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Enquanto a confrontava, percebi que Laura reagia de maneira diferente do esperado. Pela primeira vez, havia uma hesitação real em seus olhos. Cada pausa, cada movimento sutil indicava que ela estava analisando minha postura, mas não tinha certeza de como agir. Meu coração disparou de satisfação. Finalmente, eu estava no controle do jogo, mas sabia que ainda não podia baixar a guarda. Nos dias seguintes, passei a monitorar Laura ainda mais de perto. Cada ligação, cada saída, cada encontro suspeito se tornou uma peça crucial do quebra-cabeça que eu estava montando. Eu precisava descobrir toda a extensão de seus planos antes de agir definitivamente. A tensão se acumulava dentro de mim, mas ao mesmo tempo, a determinação de vencer aquele jogo se tornava mais forte a cada instante. Uma tarde, recebi uma pista inesperada de Marcos. Laura estaria planejando algo que ia muito além do que imaginávamos. Meu coração gelou, mas a adrenalina tomou conta. Finalmente havia chegado o momento de acelerar o plano. Cada detalhe precisava ser executado com precisão cirúrgica, porque agora não era mais apenas sobre vingança, era sobre sobrevivência. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. No encontro seguinte, Laura parecia mais confiante do que nunca. Seu sorriso era desafiador, e cada gesto parecia carregar um aviso silencioso. Eu a observei cuidadosamente, mantendo minha postura firme, enquanto cada palavra dela era analisada e registrada mentalmente. Era uma dança perigosa, onde cada passo poderia determinar o resultado final, e eu estava decidido a não ser surpreendido. Durante a noite, percebi que Laura tentava me manipular emocionalmente usando memórias de momentos passados. Cada lembrança doce, cada gesto carinhoso era uma tentativa de me distrair e me enfraquecer. Mas eu mantive minha frieza, respondendo com precisão, analisando cada detalhe e preparando o momento em que ela realmente perceberia que não podia me controlar. Porém, mesmo com todo o cuidado, não pude ignorar a atração que ainda sentia. Cada sorriso, cada toque sutil me fazia vacilar, lembrando-me de que por trás da psicopata havia uma mulher capaz de despertar sentimentos intensos e confusos. Era um perigo constante, mas também um combustível que mantinha minha mente afiada, pronta para enfrentar qualquer reviravolta que Laura pudesse preparar. Nos dias seguintes, senti que Laura começava a perceber que eu não estava mais à mercê de suas manipulações. Cada gesto dela, cada sorriso enigmático, carregava agora um traço de cautela, quase medo. A sensação de poder começou a se inverter, e eu sabia que precisava aproveitar essa vantagem antes que ela planejasse algo ainda mais perigoso. Meu coração batia acelerado, uma mistura de medo, raiva e excitação, enquanto eu elaborava o próximo passo da minha vingança silenciosa. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Durante um jantar aparentemente comum, Laura tentou me seduzir com palavras doces e promessas de futuro. Mas eu não cedi. Mantive meu olhar firme, cada resposta medida, cada gesto controlado. Ela parecia confusa, um pequeno sinal de que meu plano estava funcionando. Pela primeira vez, senti que podia manipular a situação a meu favor, que poderia virar o jogo contra a psicopata que havia destruído meu equilíbrio emocional. Naquele momento, percebi que precisava criar uma armadilha definitiva. Cada detalhe do apartamento, cada rotina diária,
cada contato que Laura mantinha seria usado a meu favor. Comecei a organizar um sistema meticuloso de vigilância e controle, garantindo que nenhum movimento passasse despercebido. Meu coração disparava a cada passo, mas eu sabia que a paciência seria minha maior aliada nessa batalha silenciosa. Nos dias seguintes, percebi que Laura estava cada vez mais instintiva em suas tentativas de manipulação. Pequenos deslizes, olhares rápidos, sorrisos nervosos, todos indicavam que ela desconfiava de algo. Eu me sentia como um maestro em um jogo de xadrez mortal, cada movimento calculado para levar a psicopata exatamente para onde eu queria. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Em uma noite silenciosa, observei Laura tentar apagar vestígios de suas mensagens e contatos suspeitos. Pela primeira vez, senti uma satisfação quase diabólica. Finalmente ela mostrava sinais de vulnerabilidade. Meu sangue ferveu, mas mantive a calma, sabendo que o momento certo de agir ainda não havia chegado. Cada detalhe seria decisivo para a virada definitiva do jogo. Enquanto planejava cada passo, percebi que a tensão emocional entre nós estava no limite. Cada conversa, cada olhar, cada gesto carregava uma carga elétrica que quase me fazia perder a sanidade. Era impossível separar sentimentos. Cada interação com Laura se transformava em um teste de resistência, inteligência e paciência, onde apenas um poderia sobreviver emocionalmente. Decidi intensificar minha vigilância de maneira sutil, garantindo que Laura não perceba minha estratégia. Cada passo dela estava sendo monitorado, cada movimento registrado e analisado. A tensão se tornava quase insuportável, mas também era a única forma de garantir que eu pudesse finalmente confrontá-la com toda a verdade. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Uma tarde, encontrei uma prova irrefutável. Mensagens e registros de encontros secretos que Laura havia tentado esconder. Meu coração disparou, misto de medo, raiva e excitação. Pela primeira vez, eu tinha a confirmação absoluta de que ela não hesitaria em destruir qualquer um que se interpusesse em seu caminho, incluindo a mim. Era a hora de agir, mas eu precisava ser mais frio e calculista do que jamais fui. Durante a noite, sentei-me sozinho, revisando cada detalhe do plano que elaboramos com Marcos e Fernanda. A adrenalina corria pelas minhas veias. Cada passo precisava ser perfeito, cada movimento preciso. Eu sabia que qualquer erro poderia significar minha destruição, mas também sabia que finalmente poderia ter o controle sobre a mulher que havia se tornado a maior ameaça da minha vida. No dia seguinte, Laura entrou no apartamento com aquele sorriso enigmático, como se nada estivesse acontecendo. Mas eu a observava com atenção total, analisando cada gesto, cada olhar. Pela primeira vez, senti que a balança de poder começava a pender a meu favor. O jogo de manipulação e sedução estava prestes a alcançar seu ponto máximo, e eu sabia que não poderia hesitar. Nos dias seguintes, cada interação com Laura se tornou um teste de paciência e inteligência. Eu a observava silenciosamente, analisando cada gesto, cada palavra e cada expressão facial. O ar entre nós estava carregado de tensão, uma mistura de sedução, raiva e desconfiança mútua. Pela primeira vez, senti que eu estava no controle do jogo, mas sabia que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Durante uma tarde, percebi que Laura tentava sondar minhas emoções, tentando descobrir até onde eu sabia sobre seus segredos. Ela falava de forma casual sobre pessoas e lugares, tentando induzir erros, mas eu mantive a postura firme, absorvendo cada palavra e cada gesto. A sensação de poder que comecei a sentir era intoxicante. Finalmente, a psicopata estava sob minha observação, vulnerável de formas que ela jamais imaginou. Decidi criar uma situação que pudesse levá-la a se trair. Cada detalhe do apartamento, cada rotina dela, cada interação planejada era calculada para gerar pequenos deslizes que eu pudesse usar a meu favor. Minha mente funcionava como um relógio preciso, analisando cenários e antecipando cada possível movimento. Meu coração disparava, mas a frieza era essencial para garantir que Laura não percebesse meu jogo. Uma noite, enquanto ela dormia,
Revi cada registro que havia coletado. Mensagens, gravações, fotos e observações. Cada detalhe formava um quadro completo de manipulação e perversidade que Laura havia escondido. Meu sangue fervia, mas uma calma letal tomou conta de mim. Finalmente, eu tinha todas as cartas nas mãos e sabia exatamente como agir. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. No jantar seguinte, Laura tentou novamente me manipular emocionalmente. Falava de nossos momentos felizes, sorria com um charme que poderia seduzir qualquer homem, mas eu mantive meu olhar firme, observando cada nuance. Cada palavra dela era uma tentativa de controlar minha mente, mas desta vez eu não cedi. Senti uma satisfação sombria ao perceber que ela começava a duvidar de sua própria habilidade de manipulação. Nos dias seguintes, intensifiquei minha vigilância de forma estratégica, sem que Laura perceba. Cada passo dela era registrado, cada gesto analisado. A tensão se tornava quase insuportável, mas também alimentava minha determinação. Agora eu sabia que podia derrotá-la no próprio jogo que ela havia criado. Minha mente funcionava em velocidade máxima, planejando cada detalhe para garantir que a vingança fosse completa e irrefutável. Uma tarde, Laura recebeu uma ligação misteriosa e tentou escondê-la, mas eu observei cada movimento. Pela primeira vez, vi um sinal real de vulnerabilidade, um reflexo de medo em seus olhos. Meu coração disparou, uma mistura de excitação e satisfação percorreu minhas veias. Finalmente, a psicopata mostrava que podia ser surpreendida, e eu sabia que o momento de agir estava chegando. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Durante a noite, sentei-me sozinho, revisando cada detalhe do plano final. Cada evidência reunida, cada vigilância realizada, cada pequeno deslize de Laura formava um quadro perfeito de manipulação que eu estava prestes a expor. A tensão emocional era quase insuportável, mas a determinação era maior. Não havia mais espaço para erros. No dia seguinte, Laura entrou no apartamento com aquele sorriso enigmático que sempre me deixava tenso. Mas agora, eu não estava mais vulnerável. Observei cada gesto, cada palavra, cada olhar, analisando cada mínimo detalhe. Pela primeira vez, senti que a balança de poder pendia definitivamente para o meu lado, e que o confronto final estava prestes a acontecer. Durante nosso jantar, percebi um momento de hesitação em Laura. Um pequeno gesto, quase imperceptível, mas que revelava seu incômodo diante do meu controle absoluto da situação. Meu coração disparou de satisfação. Finalmente, a psicopata começava a sentir o medo que ela havia causado em tantos outros. Eu sabia que agora poderia conduzir o jogo até o fim, e nada poderia me deter. Nos dias seguintes, a tensão entre nós atingiu níveis quase insuportáveis. Cada gesto de Laura, cada palavra sussurrada, cada sorriso enigmático era cuidadosamente analisado por mim. Eu sabia que ela ainda era uma ameaça letal, mas sentia que finalmente estava conseguindo controlar o jogo. Cada passo que eu dava era calculado, cada movimento pensado, e a sensação de poder sobre a situação me consumia de forma viciante. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Durante uma tarde, observei Laura revisar mensagens em seu celular, tentando ocultar algo. Pela primeira vez, percebi que ela realmente estava desconfiada, e isso me deu uma satisfação quase doentia. Eu sabia que ela era inteligente, mas agora estava sendo forçada a reagir, a cometer pequenos erros que poderiam ser decisivos. Meu coração disparava de excitação e raiva, misturando sentimentos que eu jamais imaginei sentir. Decidi pressioná-la ainda mais, criando situações em que ela tivesse que se explicar. Cada gesto, cada pergunta minha, era projetado para induzi-la a se trair. Laura, sempre sagaz, tentava manter a compostura, mas percebi pequenas fissuras em sua máscara perfeita. Cada hesitação, cada olhar furtivo, era uma confirmação de que o poder finalmente começava a pender para meu lado. Em uma noite silenciosa, revendo todas as provas coletadas, senti uma mistura de ansiedade e determinação. Cada mensagem, cada vídeo,
Cada registro era uma peça do quebra-cabeça que revelaria a verdadeira face de Laura. Pela primeira vez, percebi que estava completamente preparado para o confronto final. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. No jantar seguinte, Laura tentou novamente manipular minha mente com palavras doces e gestos sedutores. Mas agora, eu não me deixava enganar. Cada resposta minha era medida, cada gesto estratégico. Pela primeira vez, senti que poderia conduzir o jogo do meu jeito, usando a própria manipulação dela contra si mesma. Nos dias seguintes, intensifiquei ainda mais minha vigilância. Cada movimento dela, cada passo que dava, era monitorado com atenção cirúrgica. A tensão se tornava quase palpável, mas também alimentava minha determinação. Eu sabia que, se quisesse garantir a vitória, cada detalhe precisava ser perfeito, e qualquer erro poderia ser fatal. Uma tarde, Laura recebeu uma visita inesperada e tentou esconder. Pela primeira vez, vi o medo real em seus olhos, um reflexo de vulnerabilidade que nunca havia mostrado. Meu sangue ferveu de excitação. Finalmente, a psicopata começava a perceber que não estava mais no controle. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Durante a noite, sentei-me sozinho, analisando cada passo do plano final. Cada vigilância, cada evidência, cada deslize de Laura formava um quadro completo que revelaria toda a verdade. A adrenalina corria pelo meu corpo. Eu sabia que o confronto definitivo estava próximo, e que nada poderia me deter. No dia seguinte, Laura entrou no apartamento com aquele sorriso que sempre me deixava tenso. Mas agora, eu estava pronto. Cada gesto, cada olhar, cada palavra minha estava calculada para conduzir o jogo até seu ponto final. Pela primeira vez, senti que a balança de poder pendia totalmente para mim. Durante nosso jantar, percebi sinais claros de desconforto em Laura. Pequenos gestos nervosos, olhares desviados e hesitações revelavam que ela estava consciente de minha vantagem. Meu coração disparou de satisfação. Finalmente, a psicopata começava a sentir o medo que eu havia suportado por meses. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Nos dias seguintes, senti que Laura estava cada vez mais instintiva, tentando manter o controle, mas seus movimentos se tornavam previsíveis. Cada gesto, cada palavra, cada pequeno deslize era anotado mentalmente, como se eu estivesse montando o quadro final de sua verdadeira face. Pela primeira vez, percebi que o poder estava completamente em minhas mãos, e isso me dava uma sensação de satisfação quase doentia. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Durante uma tarde, observei Laura ao telefone, visivelmente nervosa. Pela primeira vez, percebi o medo em seus olhos, um reflexo da vulnerabilidade que eu buscava. Meu sangue fervia, mas mantive a calma. Cada detalhe daquele momento era crucial para o desenrolar do plano final. Eu sabia que a psicopata começava a compreender que não podia mais me controlar. Decidi criar uma situação que a forçasse a revelar tudo. Cada gesto, cada palavra minha, era cuidadosamente planejado para induzir erros e revelar segredos. Laura tentou manter a compostura, mas pequenos sinais de tensão começaram a surgir. Mãos trêmulas, respiração acelerada e olhares fugazes. Meu coração disparava. Finalmente, estava prestes a capturar a verdadeira essência da mulher que havia me destruído emocionalmente. Em uma noite silenciosa, revisando todas as provas e gravações, senti uma mistura de ansiedade e excitação. Cada mensagem interceptada, cada encontro registrado, cada deslize de Laura formava um quadro completo. Pela primeira vez, percebi que estava totalmente preparado para o confronto final, onde nada poderia me surpreender. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. No jantar seguinte, Laura tentou manipular minhas emoções com sorrisos e gestos carinhosos. Mas desta vez, não me deixei enganar. Cada palavra minha era medida, cada gesto estratégico, e eu podia ver a frustração crescendo em seus olhos. Pela primeira vez, senti que tinha controle absoluto do jogo, usando a própria manipulação dela contra si mesma.
Nos dias seguintes, intensifiquei a vigilância. Cada passo de Laura, cada interação com terceiros, cada saída suspeita era cuidadosamente monitorada. A tensão se acumulava, mas também alimentava minha determinação. Finalmente eu tinha todos os elementos para derrotá-la. Eu sabia que qualquer erro poderia ser fatal, então a precisão era essencial. Uma tarde, Laura recebeu uma visita que tentou esconder, mas eu estava atento. Pela primeira vez, percebi sinais claros de medo e insegurança. Meu sangue fervia de excitação. A psicopata começava a entender que não estava mais no controle, e isso me dava uma sensação de poder intoxicante. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Durante a noite, sentei-me sozinho revisando todos os registros do plano final. Cada detalhe, cada prova, cada deslize da psicopata estava meticulosamente registrado. A adrenalina percorria meu corpo. Sabia que o confronto definitivo estava próximo, e que desta vez eu não poderia falhar. No dia seguinte, Laura entrou no apartamento com aquele sorriso enigmático, que antes me deixava vulnerável. Mas agora eu estava pronto. Cada gesto meu, cada olhar e cada palavra foram cuidadosamente calculados para conduzir o jogo até seu ponto final. Pela primeira vez, senti que a balança de poder pendia totalmente a meu favor. Durante nosso jantar, percebi sinais claros de tensão em Laura. Pequenos movimentos nervosos, respirações mais rápidas e hesitações em suas palavras mostravam que ela finalmente percebia minha vantagem. Meu coração disparou de satisfação. Nos dias seguintes, finalmente, cada movimento de Laura parecia sentir o medo que eu havia suportado por meses. Ela tentava mascarar sua insegurança. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes cada hesitação, cada gesto que revelava seu verdadeiro estado emocional. Pela primeira vez, eu estava no controle completo, e a sensação de poder sobre a psicopata que havia ameaçado minha sanidade era intoxicante. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Em uma tarde, Laura recebeu uma ligação e tentou escondê-la. Pela primeira vez, notei a ansiedade verdadeira em seus olhos e a forma como suas mãos tremiam levemente. Meu sangue fervia de excitação. Finalmente, a psicopata começava a sentir o medo que antes era apenas meu. Cada detalhe daquele momento era crucial para o desfecho do plano, e eu sabia que precisava manter a calma absoluta. Decidi pressioná-la ainda mais, criando situações em que cada resposta dela fosse reveladora. Cada pergunta, cada gesto, cada comentário meu era cuidadosamente calculado para induzir pequenos erros. Laura, que sempre controlou tudo com frieza, começou a vacilar, mostrando sinais de vulnerabilidade que me davam uma satisfação silenciosa quase doentia. Durante a noite, revi cada evidência, cada gravação, cada mensagem interceptada. Tudo estava pronto para o confronto final. Pela primeira vez, senti uma frieza absoluta. Eu estava preparado para expor Laura e garantir que ela pagasse por toda a manipulação e perigo que causará em minha vida. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. No jantar seguinte, Laura tentou usar toda sua sedução para me desarmar emocionalmente. Mas agora eu não caí em suas armadilhas. Cada resposta, cada gesto meu, foi cuidadosamente calculado para demonstrar controle e poder absoluto. Pela primeira vez, senti que a balança finalmente pendia a meu favor, e que nada poderia me impedir de executar o plano final. Nos dias seguintes, intensifiquei a vigilância. Cada passo de Laura, cada conversa, cada interação com outras pessoas, era monitorada com precisão absoluta. A tensão emocional era quase insuportável, mas sabia que era necessário para garantir o sucesso do meu plano. Finalmente, eu tinha todas as informações que precisava para conduzir o desfecho perfeito. Uma tarde, Laura demonstrou sinais claros de nervosismo. Pequenos tremores, respirações aceleradas, olhares furtivos. Finalmente, eu percebi que ela compreendia que não tinha mais controle. Meu coração disparou de satisfação. A psicopata finalmente sentia o medo que antes era apenas meu. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Durante a noite, sentei-me sozinho revisando cada detalhe do plano final.
Cada erro dela, cada prova reunida, cada vigilância realizada estava meticulosamente registrado. A adrenalina percorria meu corpo. Sabia que o confronto decisivo estava próximo, e que desta vez eu não poderia falhar. No dia seguinte, Laura entrou no apartamento com seu sorriso característico, carregado de charme e desafio. Mas eu estava pronto. Cada gesto, cada olhar, cada palavra minha foi calculada para conduzir o jogo até seu ponto máximo. Pela primeira vez, senti que tinha controle total sobre a situação e que nada poderia me surpreender. Durante o jantar, percebi sinais claros de tensão em Laura. Pequenos gestos nervosos, olhares desviados, hesitações nas palavras. Finalmente, a psicopata entendia que não estava mais no controle. Meu coração disparou de satisfação. A sensação de poder absoluto sobre ela era intensa e viciante. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Nos dias que antecederam o confronto final, senti uma tensão quase insuportável. Cada gesto de Laura, cada palavra sussurrada, cada olhar carregado de desafio era meticulosamente registrado em minha mente. Pela primeira vez, eu sentia que o poder estava completamente em minhas mãos, e a sensação era intoxicante. Sabia que, finalmente, poderia expor a psicopata que havia destruído minha sanidade emocional. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Durante uma tarde, observei Laura em um momento de vulnerabilidade inesperada. Ela falava ao telefone com uma voz diferente, hesitante, quase assustada. Meu sangue ferveu de excitação. Finalmente, a psicopata mostrava sinais de medo, e eu sabia que o momento decisivo estava próximo. Cada detalhe daquele instante seria essencial para o confronto final. Decidi preparar o jantar que marcaria o início da virada definitiva. Cada prato, cada detalhe da mesa, cada gesto foi meticulosamente planejado para criar a atmosfera perfeita. Laura entrou no ambiente com seu sorriso habitual, sem perceber que estava prestes a ser cercada por uma armadilha emocional e psicológica que eu havia preparado há meses. Durante o jantar, comecei a expor as evidências que havia reunido contra ela. Mensagens, gravações, encontros secretos, cada detalhe colocado de forma estratégica para provocar reações. Laura, pela primeira vez, parecia abalada. O sorriso calculista desapareceu parcialmente, dando lugar a uma expressão de surpresa e raiva contida. Eu sentia o poder percorrer minhas veias. Finalmente, o jogo estava chegando ao seu ápice. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Nos dias seguintes, a tensão entre nós atingiu níveis quase insuportáveis. Laura tentava manter a compostura, mas pequenos gestos de nervosismo e hesitação indicavam que ela sentia o peso da situação. Eu sentia uma satisfação silenciosa. Finalmente, a psicopata estava sendo forçada a encarar a verdade que havia tentado esconder por tanto tempo. Em uma noite chuvosa, enquanto eu revisava cada detalhe do plano, percebi que a vitória estava ao meu alcance. Cada vigilância, cada registro, cada pequeno deslize de Laura havia sido documentado. Pela primeira vez, senti uma frieza absoluta, sabendo que nada poderia me surpreender no confronto final. No jantar seguinte, Laura tentou novamente manipular minhas emoções com palavras doces e gestos sedutores. Mas desta vez, eu não caí. Cada palavra minha era medida, cada gesto calculado. O poder finalmente pendia totalmente para mim, e eu sabia que estava prestes a conquistar a vitória sobre a mulher que havia ameaçado minha vida e minha sanidade. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. No clímax da noite, senti que o momento havia chegado. Laura, aparentemente calma, não percebia que cada passo seu estava sendo controlado e antecipado. Eu estava pronto para expor tudo e, finalmente, retomar o controle de minha vida. A tensão era palpável, quase elétrica, e cada respiração carregava a expectativa de um desfecho definitivo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Laura, com um movimento rápido e surpreendente, revelou uma última carta escondida. Uma ação silenciosa e mortal que eu jamais poderia antecipar. Em um instante, todo o planejamento,
Toda a vigilância e cada esforço de controle se tornaram inúteis. A psicopata, que eu julgava estar derrotada, havia planejado sua vingança final. No momento seguinte, senti o impacto devastador. Laura me havia matado, virando o jogo de forma absoluta e cruel. O choque, a incredulidade e a dor me consumiram, enquanto compreendia que havia subestimado completamente a mente de uma psicopata. A lição final era clara. Por mais calculista que se seja, a verdadeira manipulação e perversidade podem sempre estar à frente, esperando o momento certo para atacar. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa.